Previsão da vida toda, vocês pediram e a gente trouxe. Muita gente perguntando sobre o pagamento, sobre quem tem direito, quem tem a expectativa de direito e a notícia é boa. Eu vou mostrar para vocês ficarem tranquilos o que é o correto de se acontecer agora e deve acontecer se não houver aquela interferência absurda política que já houve e a gente espera que não haja mais depois de todo o escândalo que houve aí na imprensa brasileira, né? Certo? Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Você está no INSS Explicado, vídeos diários sobre tudo o que acontece no INSS e que seja do seu interesse, aposentado, pensionista, idoso do Brasil. Fique comigo até o final desse vídeo que eu garanto para você que vai valer muito a pena. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e se inscreva no nosso novo canal que está no primeiro comentário fixado aqui, em que a gente explica tudo sem juridiquês, de forma mais simples para você. Certo? Quero fazer uma pergunta para você deixar nos comentários. Em que ano você ingressou com a ação da revisão da vida toda? Deixa aqui nos comentários o ano que você entrou com a ação, que é muito importante para esse vídeo, tá? Para eu falar com vocês e para fazer os próximos vídeos também falando de cada ano. E se você não entrou, coloque que não entrou, certo? Posso contar com você com as respostas aqui? Então vamos dar continuidade aqui no vídeo de hoje. É o seguinte, uma das perguntas que a gente mais recebe aqui no canal é sobre o recebimento da revisão da vida toda. Ou seja, quando será? Afinal, mostramos aqui diariamente que a revisão da vida toda morreu. Como assim, Nathan? Morreu? Sim, a revisão da vida toda morreu. Mas não para a grande maioria das pessoas que ingressaram com a ação antes do julgamento das ADIs. Isso a gente cansa de falar aqui, mas para quem ingressou depois do julgamento das ADIs, ela sim morreu. O STF, a política, o Lula conseguiram sim, tá? Então vamos lá. A grande maioria das pessoas aqui que eu estou falando, com certeza, já ingressaram com a ação, né? Já devem estar respondendo aqui nos comentários, por isso esse vídeo é muito interessante para você ficar até o final. Primeiro, se a revisão da vida toda realmente, se for confirmada, se for feita a vontade de Barroso de enterrar de vez a revisão da vida toda, ele não vai ter um caminho tão fácil, tá? Seja ela quando for pautada, assim como ele teve nas ADIs, porque na revisão da vida toda, nos embargos de declaração, ele não vai poder contar com o voto do ministro Flávio Dino e também do ministro Cristiano Zanin. Então, daí a gente já vê que a demora é porque estão costurando algum acordo para que os 102 mil aposentados, né, até um pouco menos que isso, que devem ter entrado com ação errada, advogados aí que não foram competentes entraram sem o cálculo, pode ser até menos, né? Então vai pagar muito menos, não vai ser 480 bilhões e, enfim, fazer esse acordo, né? Paga por 102 mil e o governo fala que conseguiu reduzir a despesa com a revisão da vida toda. Vejam que já são 2 votos a menos. Nunes Marques ficou em cima do muro na votação das ADIs. Veio a favor da revisão da vida toda e no final foi contra. Então é uma incógnita. Pode ser que ele venha a favor novamente, depende do que está sendo costurado neste momento. Por isso a revisão da vida toda está engavetada virtualmente ali na gaveta virtual de Alexandre de Moraes. Com relação a Nunes Marques, ele que deu o voto de divergência, então não se esqueçam disso, tá? Mas nas ADIs, ele primeiro falou que não deveria interferir na revisão da vida toda e depois ele voltou atrás no final das contas e a gente vai ver, né, se realmente vai interferir na revisão da vida toda ou não quando ocorrer o julgamento dos embargos. E não podemos nos esquecer que a decisão das próprias ADIs também poderão ser objeto de embargos e é muita coisa mudar. Sobre as ADIs, já vou falar da revisão da vida toda, tá? É importante você saber sobre as ADIs aqui. Quem pode embargar na ADI? Muita gente falou do PDT, do Ciro Gomes, do próprio PT, que é um legitimado, porque foram os 2 partidos que entraram com essas ADIs,
Então eles são legitimados para recorrer, mas não vai recorrer, né? Vamos combinar que o PT não vai recorrer. O Lula não tem interesse nenhum, o governo não tem interesse nenhum, a AGU não tem interesse nenhum. Então não vão recorrer. Afinal, é contra o interesse do Partido dos Trabalhadores. Falando em português claro, infelizmente o julgamento é totalmente político. E eu estou falando, analisando nesse contexto. Afinal, é o que temos para hoje. Outro legitimado seria o presidente do PDT. Mas adivinha quem é? O presidente do PDT é Carlos Lupe, atual ministro da Previdência. E que apesar de estar demonstrando total apoio à revisão da vida toda, aos aposentados e pensionistas, dificilmente ele iria contra a vontade do presidente da República, hoje, né? Ainda que isso lhe fortaleceria muito perante os aposentados e pensionistas para uma próxima eleição. Por isso eu acredito que haverá uma costura para pagar para esses 102 mil aposentados que entraram dentro do prazo, ou seja, eles não vão perder os votos, né? E vão pagar para os 102 mil e ainda vão falar que economizaram, que era 4 bilhões, mas eles conseguiram reduzir muito a despesa. Estão entendendo como vai estar sendo a novela aqui por dentro? Voltando aos embargos de declaração da revisão da vida toda, presta atenção, esses têm por objetivo suprir omissão, contradição, erro material ou obscuridade, ok? Foi isso que a AGU entrou. E nesse ponto, o que pode haver a modulação do efeito para proteger o direito adquirido, tá? Então ela não é só prejudicial, ela pode proteger sim o direito adquirido. Mas como assim direito adquirido? Vou explicar para vocês. Quero aqui que vocês entendam a diferença da expectativa de direito e do direito adquirido. E aí vocês vão entender no final se vocês têm direito ou não. Direito adquirido, presta atenção. Como o nome sugere, é o que já se incorporou definitivamente ao patrimônio e ou à personalidade do sujeito de direito. Em outros termos, o direito torna-se adquirido por consequência concreta e direta da norma jurídica ou pela ocorrência em conexão com a imputação normativa de fato idôneo que gera a incorporação ao patrimônio e ou a personalidade do sujeito. Diz respeito, portanto, a uma ocorrência real e concreta diante da norma jurídica vigente em dado momento histórico. Tá difícil? Eu vou explicar já, calma aí. Esse direito adquirido, uma vez incorporado ao patrimônio e ou à personalidade, não pode ser atingido por nova norma jurídica, certo? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma lei garante aposentadoria por tempo de serviço, muita gente vai se identificar, ao trabalhador após 35 anos de serviço. Certo cidadão trabalhou 36 anos e ainda não se aposentou. Requerendo ou não a aposentadoria, ele tem direito adquirido. Ele tem direito adquirido de se aposentar, pois já se verificou concretamente a hipótese legal para a aquisição do direito, o trabalho exercido por 35 anos. Inclusive, ele tem um ano até a mais, certo? Ele só não pediu, mas ele tem o direito adquirido. Suponhamos que, após esse trabalhador ter adquirido o direito de se aposentar, que se incorporou à sua personalidade aos 35 anos de serviço, surge uma nova lei dizendo que a aposentadoria só será possível aos 40 anos de serviço efetivo. Nesse caso, não seria atingido pela nova lei. Pode simplesmente se aposentar com os 35, porque já estava incorporado ao direito dele, direito adquirido. Todavia, uma coisa é o direito adquirido, outra diferente é a expectativa de direito. Olha só, esta é uma mera possibilidade de aquisição de direito que, dependendo da implementação de certas circunstâncias, ainda não se consumou. A expectativa, por mais legítima que possa ser, não tem garantia contra a nova lei. Tomemos como exemplo, já citado, com a lei permitindo que o trabalhador se aposente após 35 anos de serviço. Mesmo exemplo. Suponhamos agora, diferente,
que o empregado tenha prestado serviço por 34 anos. Dir-se-á, ele ainda não pode aposentar-se, pois só terá direito adquirido de fazê-lo um ano depois, ou seja, com 35 anos de trabalho. Digamos que surja nesse interregno, nesse período, né, entre ele completar 34 até os 35, de um ano, né, que lhe falta uma nova lei que estipula a concessão da aposentadoria após 40 anos de serviço efetivo. Nesse caso, tal trabalhador não poderá aposentar-se. Ele ainda não tinha direito adquirido quando surgiu a nova lei, mas tão somente a expectativa do direito. Deu para entender, pessoal? Por que eu estou dizendo isso? Eu vou trazer isso para a revisão da vida toda agora. De fato, o evento pode ser doloroso, mas a verdade é que esse trabalhador não tem proteção contra a nova lei. E é por isso que, em casos de alterações de leis desse tipo, aposentadoria adquirida por tempo de serviço, a boa técnica manda que se coloque a lei nova em vigor somente após alguns anos ou que a lei nova assegure certos direitos proporcionais, por exemplo, para aqueles que ainda estavam na expectativa, que são as regras de transição. Essa é, pois, a nua e crua situação jurídica do Brasil. Dito isso, vamos voltar à revisão da vida toda. Quando você entrou com a ação, você provavelmente entrou depois de dezembro de 2019, certo? Salvo algumas exceções, entraram lá atrás e apostaram lá atrás, antes de 2019, na revisão da vida toda. Mas a maioria entrou depois de 2019. Se você não entrou, deixe nos comentários aí que eu quero saber, certo? Então, você entrou quando o STJ já tinha estabilizado a decisão, já tinha proferido uma decisão no tema 999 em sede de recurso repetitivo, valendo pro Brasil inteiro. Olha só, o STJ decidiu para o Brasil inteiro que a revisão da vida toda era um direito. Então, quando você entrou, você não entrou se aventurando, você não entrou com uma expectativa de direito, você entrou acreditando nesse direito adquirido, porque afinal o STJ havia julgado de forma unânime a favor dos aposentados. E digo mais, em dezembro de 2022 tivemos a confirmação dessa unanimidade, dessa decisão, né, do STF no julgamento do mérito que foi ganho por 6-5. Ou seja, direito de mérito garantido, direito adquirido. O recurso que cabia era o quê? Que cabe, né? E que foi interposto, embargos de declaração, que não tem o condão de mudar o mérito, ou seja, direito adquirido, sim, de quem entrou. O que os embargos de declaração vão mudar, não importa, mas o direito à revisão você já tem, é um direito adquirido, atrasado, enfim, eu vou falar disso aqui. Como eu disse, foi uma decisão de mérito em sede de repercussão geral. Então, o direito adquirido ali se materializou de vez. Já nos embargos, questões como decadência, prescrição, que serão avaliados pelo STF, das 102 mil ações protocoladas de revisão da vida toda, boa parte vai ser extinta, porque advogados apressados ingressaram com a ação de qualquer jeito, sem apresentar cálculos, ou fora de prazo, ou até mesmo processos que já foram extintos, que um pedido da AGU, que inclusive foi um pedido da AGU extinguir esses processos e tirar fora. Sem juridiquês, pessoal, quero que neste vídeo que vocês entendam que por tudo o que eu falei aqui, a probabilidade de quem ingressou com a ação da revisão da vida toda até a data do julgamento das ADIs está muito mais próxima do direito adquirido. Eu digo próxima porque a gente está falando de política, porque está claro, eu mostrei para vocês que é um direito adquirido, tá? Mas eu coloquei a palavra próxima
porque a gente está falando de um julgamento totalmente politizado. Então, como eu falei, digo o próximo, pois se a política realmente resolver agir, este processo voltará ao STJ e nem tão cedo ouviremos falar dele. Mas, se Deus quiser e Deus quer, Deus é justo. Deus está vendo o tanto de aposentado e pensionista que trabalhou uma vida inteira aí sofrer com essa expectativa, né? Com essa sacanagem que estão fazendo. Então, pelo menos para esses 102 mil aí que ingressaram, é direito adquirido sim, e eu tenho certeza que isso está sendo costurado para ser uma saída honrosa, certo? Então, se acalmem. As expectativas são boas. Você que acompanha os canais de advogados que falam sobre a revisão da vida toda, principalmente, já perceberam que deputados já se manifestaram a favor dos aposentados, né? Me falta o nome dele aqui agora. Paulo Paim já tem um projeto da revisão da vida toda, que é senador. O próprio ministro da Previdência, que a gente falou aqui, que está preso, né? Porque é ministro da Previdência, né? Não pode jogar contra o patrão, mas apoiou, disse que os números eram uma falácia. E advogados como o Dr. Nakamura, João Badari, Murilo White, Medeiros, que sempre movimenta aí caravanas ali para poder ir para Brasília, para não deixar o processo morrer e conseguir o melhor acordo possível para os aposentados e pensionistas. A gente não merecia acordo, não, a gente tem direito, mas a gente está tendo que fazer acordo. É isso que está acontecendo. Tentando conseguir apoio no Congresso, para conseguir um acordo para que a revisão realmente não morra e ninguém receba absolutamente nada. E se Deus quiser, isso não vai acontecer. Então eu espero que vocês tenham entendido, pessoal, o que é direito e o que é expectativa de direito. Por isso, nós não podemos desistir. Se alguém perguntar para você, a revisão da vida toda morreu? Ela morreu para quem não ingressou até a data das ADIs, do julgamento das ADIs. Para quem entrou do ano passado para cá, do ano passado para trás, aliás, ela está vivíssima, tá? A forma de recebimento vai ser discutida, inclusive o próprio ministro da Previdência sugeriu o parcelamento, ou seja, admitindo que vai pagar. E tem muita gente aí falando, canais falando, que só vão receber quem já teve o trânsito em julgado, o que para mim é um completo absurdo. Você ter um trânsito em julgado para uns e para outros o indeferimento exatamente da mesma norma, mas eu não estou aqui para debater com ninguém, eu estou aqui para passar para vocês a verdade de uma forma simples, sem juridiquês, certo? Espero que vocês tenham entendido. Botem o joelho no chão, de verdade, orem, peçam a Deus para que esse emaranhado aí que está acontecendo, esses processos que estão aí atrapalhando essas ADIs, que elas saiam da frente e que elas possam efetivamente aí realmente abrir caminho, que Deus possa abrir caminho para que a revisão da vida toda saia o mais rápido possível e para que você, aposentado, e sua família possam usufruir desse dinheiro que é seu, em vida, com saúde. É isso que eu peço para Deus e é isso que eu peço para que vocês façam uma corrente e peçam também, certo? Não vamos desistir, estamos muito próximos da vitória. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até a próxima. Revisão da vida toda, se Deus quiser, com a vitória na mão.